Estamos recebendo agora o Marcos Escúzio aqui para fazer uma fala conosco sobre a questão da realidade das receitas das escolas brasileiras. Marcos, como é que você está vendo a situação privada das escolas brasileiras com relação a tão poucas receitas que existem, porque praticamente eles vivem simplesmente da mensalidade e contra a mensalidade vem a inadimplência. Como é que você pode equacionar essa coisa que é simples e complexa? É complexa, mas não precisa ser complicado. A gente pode começar por aí. Primeiro, eu vejo três aspectos. O primeiro deles é que muitas escolas ainda não retomaram o número de alunos da pré-pandemia. Então, significa que as receitas de mensalidades diminuíram. E ainda também não houve a recuperação, por exemplo, da inflação. No Brasil, toda vez que havia um crescimento no PIB, esse crescimento do PIB se repercutia também no aumento de mensalidades, de alunos matriculados nas escolas particulares. Depois da pandemia, isso não aconteceu. Então, ainda estamos em defasagem de mensalidades. A previsão é que esse ano houvesse um equilíbrio de voltar ao nível pré-pandemia das escolas. Então, primeiro já tem uma receita menor em relação à mensalidade. O segundo ponto é a inadimplência. O Brasil está com muitos endividados e agora com muito crédito, então aumenta também a inadimplência. E tem uma questão legal da legislação que prejudica mais ainda as escolas, porque o pai pode fazer a matrícula, pagar a primeira e pronto, não pagar mais nada durante todo o ano, porque o juro, o custo é menor e aí não pode ser cancelada a matrícula. Então esse é um outro grande desafio que as escolas enfrentam, que é o aumento de inadimplência. O pai, ao invés de pagar a escola ou pagar a prestação do carro ou da casa, ele vai pagar a prestação do carro da casa e não vai pagar a mensalidade porque não vai fazer diferença, não vai perder o bem, que é a educação do filho. E o outro, as escolas que estão em dificuldades ainda por estar somente com uma fonte de receita, E diante desse cenário, acaba achatando, o bolo ali que entra na escola e ao mesmo tempo as despesas continuam aumentando. Então a gente tem um grande desafio aí para as escolas, muitas escolas no Brasil passando por grandes desafios em relação à gestão financeira. Perfeito. Então o que eu queria colocar é que as escolas brasileiras precisam repensar o processo de pensar. Ou seja, pode fazer muito mais com muito menos. E dentre este muito mais com muito menos, nós imaginamos que as escolas podem oferecer muito mais para os seus alunos sem fazer grandes investimentos. E eu acredito que essa entrega da escola fazer mais, obviamente existirá uma simpatia e uma compreensão dos pais que estão vendo com que os próprios alunos, hoje a juventude, ela está se afastando, ela está não querendo chegar à universidade. E para deixar isso claro, há 10 anos atrás nós tivemos no Enem, em 2014, 7 milhões de inscritos. Em 2024, 10 anos depois, só tivemos 4 milhões de inscritos. Então existe a questão demográfica também, que nós estamos perdendo o bônus demográfico, Menos pessoas nascem no Brasil e a quantidade de escolas também aumentou muito, Marcos, tá certo? Então essa questão de aumentar a quantidade de escolas, não se ter uma maior receita das escolas, o custo do Brasil muito alto, essa inadimplência exagerada. Como é que essa equação precisa ser resolvida? O que é que nós podemos colocar dentro da escola para ampliar as receitas e fazer com que o aluno comece a fazer sentido ele fazer o ensino fundamental e passar para o ensino médio? Porque eu vou dar um dado também importante, aqui no GDF, o ano passado, dos 280 mil alunos que faziam o ensino fundamental, só 80 mil passaram para o ensino médio. Então isso é um reflexo que corrobora com toda essa nossa conversa, esse bate-papo da gente, para que você que está nos assistindo repense o processo de pensar e pense fora da caixa, para que aconteça na sua instituição aquilo que a gente está imaginando, que é aumentar as receitas sem grandes investimentos. O grande desafio das escolas é fazer essa equalização. Vamos pegar, você citou a questão do Enem. Não houve uma diminuição significativa de alunos concluintes do ensino médio nessa proporção de 2014 para 2024, de 7 milhões para 4 milhões. Olhando isso no Brasil. Se pegarmos aqui em Brasília, por exemplo, Distrito Federal, de 12 anos para cá, dobrou a quantidade de escolas autorizadas. Nós saímos de 300 escolas credenciadas para mais de 600.
Porém, o número total de alunos aumentou só 10%. Então, significa que você tem mais escolas, mais concorrência e a quantidade de alunos aumentou só 10%, enquanto que dobrou a quantidade de escolas. Então, naturalmente, a gente vê grandes escolas, escolas tradicionais, que diminuíram o número de alunos em função de que entraram outros players no mercado. E isso faz com que também os custos não necessariamente diminuem conforme, e aí você precisa repensar a escola. E se fala hoje no mundo todo é fazer mais com menos. Sim. Esse é o grande desafio, de qualquer empresa, de qualquer negócio. Agora, como fazer mais com menos, né, nas escolas? Então tem muitos caminhos, muitas possibilidades. Eu gosto muito do conceito de olhar a escola como um ecossistema. E aí a gente olha as grandes empresas que se configuraram em ecossistemas em que tudo agrega, tudo está junto pensando no objetivo principal da escola, pensando no propósito da escola. O ensino. Que é entregar esse ensino, esse serviço de qualidade para a sua comunidade ali, para a sua instituição. Então, se você pensa num ecossistema que tudo agrega para isso, e você tem ali 200 dias por ano o teu cliente na escola, e o teu cliente não é só o aluno, é a família, é o professor, é o colaborador, todos são teus clientes, eles estão no mínimo 200 dias por ano na tua instituição. Quantas necessidades, quantos sonhos e quantos desejos essa comunidade tem que você pode estar atendendo? Então você tem um leque de muitas possibilidades ali para você estar atendendo, sejam dentro daquilo que está no currículo regular, como possibilidades, com itinerários, com cursos para complementar isso tudo, como com outros serviços que você pode estar agregando e criar esse ecossistema da escola. Ô Marcos, eu achei muito boa essa parte sua de que você fala da questão do ecossistema das escolas. Então veja bem, as escolas praticamente elas estão muito semelhantes, né? Porque, ou assemelhadas, tá certo? Vamos falar assim, por quê? As escolas têm um sistema de ensino, todas têm um sistema de ensino que elas adotam, né? Elas buscam, né? Qual melhor se adapta, quais as convicções que são emergentes da gestão escolar, qual a melhor missão, os valores, etc. e tal, e ela procura uma parceria com o sistema de ensino. Mas é preciso que a gente entenda que as escolas também poderiam imaginar ou repensar, eu gosto muito de repensar o processo de pensar, que aí eu vou também para o pensando fora da caixa, né? Porque é uma coisa que é o gatilho mental do que eu quero provocar você que está nos assistindo, de que imagine um espaço físico da escola, Marco, e você não usar aquele espaço, né, para utilizar tudo que você pode fazer de novas entregas para o aluno. Por exemplo, o novo ensino médio foi aprovado e é mais um custo para a escola. Você vai ter que fazer uma nova entrega. Aí daqui a pouco vem a cobrança da própria legislação. E você vai ter que fazer aquilo, botando mais recursos, gastando mais dinheiro e tal. E não tem muita condição de repassar esse recurso. Mas você pode muito bem fazer com que você não tenha somente 2 itinerários formativos. Você pode ter 800 itinerários formativos, desde que você tenha uma parceria com alguém que possa fornecer isso, sem você fazer os investimentos. Mas você pode fazer também com que a sua escola ela comece a olhar que o aluno que não está gostando de fazer o fundamental, no 6º, 7º, 8º e 9º, comece a ver uma luz no final do túnel e poder fazer com que ele possa ter um caminho antes da universidade, que é como nos Estados Unidos se faz, o high school, que dá um caminho a você de dizer você vai para onde? Você vai para a universidade, você vai para o ensino da empregabilidade, propriamente dito, ou seja, você vai trabalhar numa área que você tenha identidade e você pode fazer naquele espaço físico que você não precisa fazer nenhuma reestruturação, nem abrir mais salas, porque não se precisa utilizar mais espaços, você pode muito bem fazer mais com menos. E aí entra a possibilidade de você atender a comunidade com transformar a sua escola num polo de escola técnica. Você tem a possibilidade de fazer da sua escola de nível médio uma escola profissionalizante e você tem a possibilidade de fazer da sua escola uma escola que verticalize, né, a própria educação. Ou seja, 2 anos da graduação você pode ofertar dentro do seu próprio ensino médio, fazendo com que aquela definição da BNCC, que é o aprofundamento, né, do aluno para que ele já entre na universidade com aquelas competências e aquelas habilidades mais aprofundadas, né? E você usar essas disciplinas
para fazer com que você não pague duas vezes. Vai fazer saúde, faz anatomia, fisiologia, vai fazer exatas, faz cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear, e você vai ter como se for um college americano dentro das escolas privadas brasileiras. Eu queria saber se isso faz sentido para você. Otimizar tempo e dinheiro. Acho que esse é o grande desafio, né? Das escolas e das famílias também. Né? E aí nós temos dois grandes desafios nas escolas, que é o ensino médio, que hoje é preparatório para a universidade, basicamente, né? Prepara para o Enem, prepara para os vestibulares, né? Prepara para o PAS do UNB aqui em Brasília, por exemplo, um currículo todo voltado para isso. E tem o ensino fundamental 2, que está ali no meio perdido, concluindo a educação básica, mas também sem um direcionamento mais concreto para onde vai, o que vai fazer, como é que vai construir isso. Então, quando a gente consegue pensar a escola como um ecossistema, e ecossistema não significa que a escola tem que resolver tudo, mas é parcerias com processos, com empresas, com projetos que fazem sentido, e você ampliar esse leque de opções para a comunidade é com certeza uma das grandes oportunidades de se reinventar e pensar fora da caixa das escolas, né? Então, concordo plenamente, acho que a gente tem muito para crescer, que a gente vê em outros países aí, tanto na educação básica, como no college, por exemplo, Estados Unidos e outros países também, é como a gente pode preparar realmente essa juventude, essas adolescentes aí, numa perspectiva de olhar para as possibilidades que estão aí. Nem todos que concluem ensino médio têm o desejo de ir para a universidade. Muitos vão para cursos técnicos, né? A gente vivenciou no Japão, por exemplo, uma experiência fantástica. Muitos estão direcionados e querem ir para essa área técnica. E nada errado nisso. Agora, como é que eu vou oportunizar isso para que ele não conclua o ensino médio e depois ainda precisa ir para essa formação técnica? Como é que ele pode já chegar lá, já preparado, ir para o mercado de trabalho e vivenciar isso? Então, esse universo todo de possibilidades, ele amplia o leque não só para as escolas, mas como para as famílias e para os estudantes em diferentes comunidades ou realidades. Você tocou num tema aí que você fez um gancho para mim, né? Eu me lembrei agora do PNE, do Plano Nacional de Educação, e a Meta 11, né? E na Meta 11, nós deveríamos hoje, né, nesse decênio 14-24, termos 5 bilhões de técnicos no Brasil. Até para aumentar o PIB, até para alavancar as oportunidades, até para atender os arranjos produtivos locais, aonde você tem muitas vagas, tá? E precisando de pessoas capacitadas para poder melhorar a produtividade e você preenchê-las, essas vagas, com pessoas qualificadas. Você me dizendo isso, eu fico muito preocupado, porque o próximo decênio, Marcos, que é 24-34, né? Saiu do CONAI, ele já determina que nós teremos que ter 10 milhões de técnicos, tá certo? E a própria OCDE diz que o Brasil precisa correr atrás disso. E o governo tem feito aí incentivos para que os estados comecem a investir na sua dívida pública, para que invista mais em educação técnica e tal. Alguns programas foram feitos e tal, mas o Brasil parece que não repensou esse processo de pensar com efetividade. Por quê? Porque a oferta do currículo, né, do ensino médio, ele tem limitações de sempre tratar o ensino técnico como se fosse o patinho feio da educação. Você tem em todos os países de economia, né, que estão aí na própria OCDE, Japão, a Inglaterra, a Finlândia, a Estônia, né, todos eles, os Estados Unidos, todos eles têm uma política de empregabilidade muito forte. Né? O jovem, primeiro, ele é fomentado vocacionalmente para ir para um mercado de trabalho que ele goste. E, consequentemente, ele depois faz a opção de aprofundamento, caso ele queira, a academia. No Brasil, ao contrário, parece que todo mundo tem que ir para a academia. E, na realidade, não é assim. Eu acho que a gente precisa de ter... a força de trabalho é paga pela hora trabalhada nos países desenvolvidos e não pelo título que você tem de receber a sua remuneração através do título que você ostenta. Mas veja bem, as grandes oportunidades hoje estão na informática. As grandes oportunidades hoje você tem nos youtubers, você tem nos videomakers, você tem nos programadores, você tem na internet das coisas, você tem na robótica, né? Você tem um mundo aí de pessoas que precisam ser capacitadas para adentrar no mercado de trabalho. Então, esse gancho e essa provocação é da gente, nós dois aqui, que estamos nesse colóquio aqui, para que a gente possa falar para você a oportunidade de você repensar a sua escola
fazendo com que ela possa ser transformada em um polo de apoio técnico, sem você necessariamente fazer com que tenha-se na sua escola uma nova mantenedora, ou seja, aquilo que você falou anteriormente, parcerias. Parcerias. E o preconceito em relação a cursos técnicos, que foi criado, infelizmente, né, muitas vezes socialmente, ele tem que cair por terra, porque é a porta de entrada. E que bom que a partir daí escolhe permanecer nessa área ou você poder avançar. Agora, você simplesmente achar que o itinerário formativo, você vai trabalhar só a parte teórica e que no final do ensino médio ele está totalmente preparado para tomar sua decisão em qual área que ele vai atuar ou vai aprofundar os seus estudos, isso a gente vê em outros países em que a prática no dia a dia já de alguma área de conhecimento, seja na área técnica ou de alguma outra área, que você já colocando em prática, você já vivenciando esse dia a dia daquela área, você tem muito mais chance de ser assertivo. E diminui o número de pessoas que vão para o ensino, para a universidade e ficam trocando de curso, porque não se encontraram. Se você já dá essa base ali, a oportunidade de ele já viver na prática, como é que funciona isso, você tem um caminho muito mais fácil de transitar nessa perspectiva. Um teste vocacional resolve muita coisa, né? Para que você não comece a fazer a coisa daquilo que você não se identifica e aquilo que você não gosta. Marcos, eu queria muito mais coisa para falar com você, né? Acho que a gente vai ter outras oportunidades para a gente aprofundar esse tema, é um tema vasto, tá certo? Mas essa primeira conversa nossa vai ficar por aqui, mas a gente vai fazer com que você que está nos assistindo pergunte assim, e aí? Depois dessa conversa, qual a solução? Né? Eu tenho uma sugestão para você. Você pode nos seguir aqui, você pode clicar aqui embaixo, tá? na nossa bio. Nós temos o endereço, né, de onde nós podemos estar fazendo com que você tenha um encontro conosco. Né? Nós temos alguns cursos aqui, nós temos mentorias a fazer para entregar isso para as escolas privadas. Marcos, de mais um time que está conosco aqui, cuida de praticamente toda essa oferta. Nós temos um leque, né, de pessoas que são conselheiros, tá? Conselheiros que podem, exatamente com o know-how que tem da própria experiência vivida, da vivência adquirida, mostrar como a gente pode fazer mais com menos. E nós temos aqui a possibilidade, Marcos, para encerrar, essa é um gancho, né, de transformar a sua escola para que ela comece a fazer matrículas todo dia. Né? E esse é o gancho que eu deixo de curiosidade, como a sua escola poderá fazer matrículas todo dia. Agradeço a você, Marcos, tá certo? E posso deixar você a dizer aquele adeus para quem nos assistiu até agora. Pensar fora... Até logo, né? Até logo. Pensar fora da caixa é o grande desafio. Se a gente não... Tem um livro do Adam Grant que eu gosto, Pense de Novo. Sim. Quer dizer, pense, tira o que você pensava, desconstrua isso e pense de novo. Pensa de novo, olha de novo essa realidade que você vai encontrar possibilidades aí. Então pensar de novo nos possibilita isso. E vem muitas novidades por aí, pelo que eu estou sentindo. Campeão, um abraço e felicidades. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.